Aparições sobrenaturais, poltergeists, lendas e conspirações se enquadram na categoria de circunstâncias inexplicáveis que ocorrem com mais frequência do que a maioria das pessoas podem esperar. Mesmo com a variedade de filmes de terror baseados em eventos reais, fatos assustadores ainda são surpreendentes quando acontecem com pessoas comuns como eu ou você. Nesse vídeo serão apresentados relatos de pessoas que compartilharam suas experiências mais perturbadoras e inexplicáveis que aconteceram em diversos momentos de suas vidas, alguns ocorrendo até mesmo à luz do dia, o que talvez prove o fato de que procurar explicações plausíveis para tais situações seja apenas uma forma implícita de tentar se convencer que não estamos suscetíveis a perigos sobrenaturais a todo instante. Depois de um longo dia de trabalho, decidi tirar um cochilo para descansar no sofá de casa antes de me encontrar com minha namorada, conforme tínhamos combinado por mensagens. Então, deitei no sofá. O apartamento em que morava estava absolutamente silencioso. Com isso, meus ouvidos começaram a zumbir, sabe? Quando começa a zumbir em um silêncio total, e ficava cada vez mais alto. O barulho nunca me incomodou, mas estava me incomodando tanto aquele momento que me sentei e procurei o controle remoto da TV para substituir o zumbido insuportável. Encontrei o controle e quando apontei para a TV, percebi que meu irmão estava sentado no chão em frente à tela, de costas para mim. Assustado, quase pulei do sofá, perguntando o que ele estava fazendo no chão, olhando para a TV desligada. Ele não se moveu, e nesse momento comecei a ter uma sensação muito estranha, calafrios e uma ânsia de vômito esquisita. Sem me mexer, escutei ele dizer que estava tudo bem e que não era para me preocupar. Enquanto eu estava confuso com a situação, não aguentei a ânsia de vômito e corri para o banheiro. Depois de minutos, voltei para a sala, porém, meu irmão já não estava mais no mesmo lugar. Fui ao quarto dele, porém não encontrei ninguém. Enviei uma mensagem, e enquanto aguardava por alguma resposta, me deitei, já sem sono nenhum. Só aí, percebi que tinha melhorado da sensação ruim e daquele zumbido do ouvido de uma hora para outra, sem explicações, assim como essa sensação tinha começado. Minutos depois, recebi uma ligação da minha mãe, dizendo que meu irmão havia sofrido um acidente de carro há algumas horas atrás. A casa em que passei minha infância era assombrada, ou pelo menos era isso que eu senti por muito tempo. Muitas coisas estranhas já aconteceram por lá, inclusive durante o dia, mas vou contar a que mais me deixou em pânico. Eu estava sozinho cuidando do meu irmão. Tinha uns 18 anos e ele 2 ou 3, então mal falava direito. Estávamos na sala de brinquedos, que ficava no andar de baixo e era a área mais iluminada da casa. Enquanto brincávamos, meu irmão de repente começou a gargalhar descontroladamente, imóvel, olhando para a porta. Perguntei a ele o que estava acontecendo, porém sua resposta foi apenas apontar para a escada e continuar olhando com um semblante assustado em seu rosto. Passei o que pareceram horas, tentando explicar que não havia nada naquela direção, mas quando finalmente olhei para as escadas, percebi que existia algo parado atrás do corrimão. Eu não tinha notado no início, mas havia uma sombra na escada. Naquele momento, pude ver, agachado no degrau, logo abaixo do corrimão, uma forma escura como breu, semelhante a uma silhueta que estava nos observando durante todo aquele tempo. Quando percebi sua presença, a coisa deu um passo adiante em nossa direção, ainda agachado, segurando os trilhos da escada. Comecei a gritar por ajuda instantaneamente. Agarrei meu irmão e saí correndo de casa. Naquele dia, acabamos sentados no quintal sem saber para onde ir, enquanto o cachorro da vizinha latia alarmado pelos meus gritos. Liguei para minha mãe,
e esperamos ela chegar. Depois desse ocorrido, nunca mais fiquei responsável por cuidar do meu irmão. Quando ele ficou mais velho, perguntei se lembrava daquela coisa. E ele disse que lembrava claramente. E isso só me fez ter certeza de que nem durante o dia estamos seguros. Quando eu estava no ensino fundamental, fui para a escola antes do horário marcado para a aula de natação que acontecia todas as tardes. Enquanto ninguém chegava, fiquei animado, porque isso significava que pela primeira vez eu tinha toda a escola só para mim. Esperei que algum dos meus amigos chegasse perto do portão da piscina e logo minha professora de natação chegou. Eu a cumprimentei, dizendo: "Olá, senhora Grace, tudo bem?" E nesse instante, as coisas começaram a ficar estranhas, porque ela simplesmente me ignorou, passando por mim sem ao menos olhar na minha direção. Confuso, olhei para o portão na direção de onde ela havia vindo, depois de volta para onde estava andando, porém não a encontrei mais. Fiquei um pouco assustado naquele momento, então decidi esperar pelo pessoal do lado de fora do prédio, que ficava ao lado dos banheiros. Me sentei no chão, e alguns minutos depois, ouvi a risada mais estranha e assustadora que você possa imaginar, vinda de dentro de um dos banheiros. Era uma gargalhada aguda, quase ensurdecedora, que fez com que eu me arrepiasse de pavor. Estava com tanto medo que corri de volta para o portão da piscina, onde tinha visto minha professora anteriormente. Alguns minutos depois, a mesma professora que havia me ignorado passou do meu lado novamente. Porém, dessa vez, notou minha presença e me cumprimentou. Eu estava assustado o suficiente para deixar de responder qualquer coisa que ela dissesse, mas não esperava ouvir que a aula tinha sido cancelada por conta de um pequeno acidente no meio do caminho até a escola. Até hoje, não tenho ideia do que aconteceu de fato naquela tarde. Na faculdade, meu namorado Tom e eu morávamos juntos em uma casa antiga perto do campus em que estudávamos. A casa sempre teve uma vibração estranha que todos os visitantes diziam ter, mas não era sério ao ponto de ameaçar nossa segurança. Depois de morar lá por um ano, comecei a ver coisas pelo canto dos olhos. Na maioria das vezes, não conseguia explicar o que era, então só me convencia de que não estavam lá. Um dia, enquanto andava pela sala, pude jurar ter visto um homem de cabelo comprido e calça jeans sentado no sofá. Quando olhei novamente, ele havia desaparecido. Pouco tempo depois, as coisas do meu namorado começaram a aparecer em lugares que ele não se lembrava de ter guardado. Em uma tarde, Tom tinha organizado todos seus livros acadêmicos na estante e quando saiu do banheiro, encontrou os mesmos livros espalhados pela cama. Outra vez, enquanto tomávamos banho, a água ficou insuportavelmente quente. Então Tom foi até o aquecedor de gás para abaixar a temperatura, porém descobriu que não existia nenhuma alteração. Ele começou a ficar assustado com as coisas que estavam acontecendo na casa, mas eu continuava tentando o acalmar em relação a tudo que acontecia, chegando a brincar que tinha um fantasma morando com a gente. Uma noite, Tom e eu estávamos preparando o jantar juntos. Ele veio atrás de mim no fogão e começou a beijar meu pescoço. Houve um estrondo na sala ao lado da cozinha. Corremos de encontro ao barulho e descobrimos que a janela de vidro da casa estava completamente quebrada. Pedaços de vidro foram jogados por toda a sala, como se o vidro tivesse sido atingido por alguma coisa. Depois disso, nos mudamos e nenhuma outra coisa estranha nos perseguiu. Até a próxima. Obrigado.